Amém? Já que chamar o Bruno aqui, que vai ministrar. O Bruno era um dos líderes, né, Era aí, gente, calma. Obrigado. O Bruno era um dos líderes do Grupo Amarelo, era o Bruno e o Cauã, né? Então eles organizaram lá, fizeram a escala de quem ia fazer o quê. E o Bruno vai trazer a palavra para a gente, amém? Estenda a sua mão para cá, vamos orar pela vida do Bruno aqui. Pai, eu coloco, Senhor Deus, a vida do Bruno diante de Ti nessa tarde, Pai. Teu filho que tem se colocado disposto em Tuas mãos, Pai. A Tua palavra diz que aquele que se dispõe, Pai, só faz aquilo que é necessário na vida de cada um daquele que confia em Ti, Pai. E que nessa tarde ele possa ser usado por Ti, Pai. Que só possa derramar do Teu Espírito através da vida dele, Pai. Toda ansiedade, todo medo, Senhor Deus, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que ele possa fluir no Teu Espírito, Pai. E que a Tua vontade prevaleça acima de todas as coisas. Amém. Amém. Boa tarde. Você falou, né? Que você ia fazer, né? Amém, gente, amém. É com muito temor que eu venho trazer essa palavra. Acredito que antes de ministrar, Deus ministrou ela no meu coração. E não só nessa semana que a gente fez essa brincadeira, né? É algo que já vem queimando no meu coração há mais de 1 ano. E eu não esperava que eu ia ter que falar para vocês aqui. Então, se eu errar alguma coisa, que os ouvidos de vocês espirituais, que os olhos estejam abertos para aquilo que Deus também falou para mim. Mas o desejo do meu coração é que Ele fale numa porção dobrada para cada um aqui. Amém? Para começar, eu queria abrir Romanos 13, 11. Obrigado, Sussu. Mano, eu ando, é normal. Vou beber um pouco de água, viu, gente, antes de começar. Amém. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Antes de começar, eu quero orar. Pai, que nessa tarde, ó Pai, eu venha ser simplesmente um mensageiro daquilo que o Senhor, ó Pai, colocou no meu coração, Pai. Que eu seja simplesmente um instrumento vivo, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor abra, Pai, agora, Espírito Santo, o Senhor abra agora os ouvidos espirituais deles, ó Pai. Que o Senhor venha trazer aquilo, Pai, que o Senhor colocou dentro do meu coração, Pai. E que minha boca esteja alinhada com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, como eu disse, desde o acampamento de jovens de 2023, o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração e eu não entendia isso. E eu entendi que tudo é um processo para que a gente consiga entender um pouco os planos de Deus sobre a nossa vida. E eu falei, pai, mas legal, isso está queimando, e como que eu vou passar para esses adolescentes, para esses jovens, né? Acabei compartilhando, né, com algumas pessoas, e eu falei, amém. E nesse tempo, eu acabei vendo uma ministração, né, do Luiz Hermino, acho que fala, Hermino que fala, né? E eu falei, cara, como eu vejo isso e eu não consigo me movimentar? Até compartilhei com a Cíntia esses dias, eu vi uma frase, gente, que mexeu muito comigo, que falou, eu não quero ser a pessoa que chora no culto e não se movimenta. Eu não quero ser a pessoa que se arrepia no culto, mas não leva o perfume de Cristo aonde eu ando. Então, antes de tudo, gente, eu peço que vocês realmente prestem atenção, porque eu vou ler alguns trechos do que o Luiz falou, e que isso realmente traga para vocês uma chama acesa dentro de vocês, tá? Vai ser 15 coisas que eu vou ler, vai ser um pouquinho, não vai ser maçante, mas eu creio que vai ser gostoso, vai ser uma semente plantada no coração de vocês, amém? Gente, eu não vou falar o sobrenome, porque é muito difícil o sobrenome das pessoas, tá? Então, só vou falar o primeiro nome. Eu queria só fazer uma pergunta. Alguém sabe todas as profecias que a gente tem na nossa nação? Também não sei, gente, é só uma pergunta para saber. Então, eu vou contar algumas, tá? Começando por 1935, vou falar só o primeiro nome. Vou tentar, vai, gente, vou tentar. William Marron, eu acho que é. Bom, ele profetizou que nas margens pobres da América Latina surgiria um povo marchando contra a imoralidade e que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor Jesus. Eu vou lendo rápido e depois eu concluo tudo, tá? Em 1936, o Smith, vou ler o primeiro nome, profetizou que ele tinha apenas gotas do mover de milagres
e o grande derramamento aconteceria no Brasil, antes da vinda do Senhor. Em 1970, Kennedy profetizou que, assim como o futebol brasileiro encantou o mundo, as nações seriam abaladas pelo grande despertar que o Senhor iria levantar no Brasil. Em 1989, profetizaram que o Brasil lançará jovens para o grande avivamento e a igreja brasileira levará a vida aos que espiritualmente estavam mortos. Em 1995, aí se você falar o nome, Mike Shea declarou que a adoração é o dom redentivo do Brasil e profetizou que o Rio do Leão fluirá sobre a nação brasileira 12 vezes mais que fluía sobre a América. Em 1997, Brenda, ela profetizou e relatou que um anjo balançava a bandeira da nação brasileira sobre a América e a gente ia levar isso a outras nações. O marido dela, em 1997, profetizou, ele declarou que o espírito da profecia seria abundante no Brasil e os jovens brasileiros fariam milagres poderosos em nome do Senhor. Em 1999, Jones, em um movimento de jovens, ele via um movimento de jovens que saía do Brasil e corria por todas as nações e levando um fogo de avivamento. Em 2004, Dave Robertson, ele profetizou que o Brasil será levantado na fé para liderar sobre as nações um poderoso fluir no Espírito Santo, e a fé será despertada em cada canto da nossa nação brasileira. Em 2004 ainda, em Toronto, profetizaram que o espírito de corrupção será abalado e uma unção de justiça irá levar o Brasil ao primeiro mundo, resultando em um grande avivamento. Em 2005, em Manaus, ele declarou, o pastor declarou que foi levada por Deus para o Brasil para repartir a unção de uma nova geração de líderes que iria avançar sobre as nações, levando poder e glória. Em 2005, Scott declarou que o Brasil terá uma companhia de profetas que levará luz para as nações e que, na perspectiva de um avivamento para as nações, 1000 profetas ativos e fiéis seriam levantados para equipar o corpo de Jesus para as estações vindouras. Em 2008, Steve Thompson, ele declarou que o Senhor iria levantar jovens brasileiros e iria abalar as nações com poder. Muitos seriam pobres, de família simples, mas com uma grande autoridade apostólica, e que geraria santidade e despertamento desde o Brasil até a Europa. Em 2008, profetizou que o Brasil iria liderar um movimento profético na América do Sul e será o celeiro para as nações. Em 2010, esse eu conheço, Guilherme Maldonato, o pastor profetizou que o Brasil estará em um nível tão profundo do fluir profético em adoração que lançará jovens para todas as nações da terra. Em 2015, Cindy Jobbers, em um culto na Igreja Batista da Lagoinha, Cindy profetizou que Deus iria trazer um avivamento de santidade para o Brasil e queria derrubar um espírito de corrupção, irá levantar libertadores para a nação. E para terminar, algumas que não têm datação, né? Rick Jower declarou que via jovens brasileiros para começar a incendiar toda a Europa como raposas. Peter Wagner profetizou que nos últimos dias o Brasil será esperança nas nações a repartir a palavra do Senhor e que a visitação que produziria a nova Azusa, né, que essa visitação produziria essa nova Azusa, viria da nação brasileira. E o Brasil, Tony Teney, o Brasil é a nação do avivamento dos últimos dias. A bênção do Senhor repousará pelo Espírito sobre os brasileiros e levantará a bandeira da justiça para o Brasil. Gente, eu não consegui ver tudo isso, ouvir tudo isso e não ficar cheio de vontade de perguntar a Deus aonde eu vou fazer participação nisso. Aonde eu vou fazer participação, aonde o Senhor é protagonista e eu só sou participante. Mas, Pai, eu não consigo mais ficar parado. Para a gente, falou tanto de Jonas, né? A gente falou, Jonas, tal, fugiu, né? Do chamado dele por um tempo. E eu pergunto para vocês, será que a gente saiu da barriga do grande peixe? E é com muito temor que eu pergunto isso. Por que eu pergunto isso para vocês, gente? Vocês vão perguntar, né? Mas, Chechele, por quê? Gente, ano passado a gente teve um grande mover do Espírito Santo naquele acampamento. Foi surreal. Tá bom, depois a gente teve o Abacateiro. Foi surreal com o Antônio Valente. Depois, logo em seguida, a gente teve o IES. Foi surreal. E, gente, a gente viveu a semana do avivamento aqui.
que a gente foi uma das igrejas que mais levou jovens para lá e adolescente. E eu pergunto, o que a gente fez com tudo que a gente recebeu em secreto? O que a gente pegou? Eu creio que cada um aqui foi tocado não só pela pessoa que estava lá, pessoas relevantes, pessoas que a gente pode olhar e falar, ei, eu quero seguir como referência, mas o que Deus entregou para vocês? Eu creio que Ele entregou dons, chamados, eu creio que Ele entregou algo novo, Ele curou de doenças emocionais ou de doenças físicas, mas e aí? A gente saiu da barriga do grande peixe? A gente se movimentou? E, gente, eu não estou querendo trazer um peso, não, mas é entender o que vocês são para Deus. O que vocês são? Vocês são escolhidos, são um povo exclusivo de Deus. Gente, quando a gente vê a obra da cruz e entende, ei, Ele não precisava fazer isso, mas Ele escolheu fazer, Ele escolheu pagar tudo aquilo. Eu que não nasci na igreja e vi a primeira vez, eu falei, o que está acontecendo? Entendeu? Um cara cheio de poder, cheio de unção, o Deus encarnado, Ele fez isso por mim, por vocês. E aí, gente, num mover de um ano, vamos falar um ano, que a gente já está entrando em novembro, vai fazer um ano do primeiro, do acampamento de jovens, e aquilo, para mim, tudo novo, eu vendo aquele fogo, e vendo aquilo, e eu gosto disso, e aquilo, falei, e aí? Vai fazer um ano, e aquilo que eu falei, isso foi ministrado no meu coração, um ano que a gente se aperfeiçoou nos dons, a gente se aproximou de Deus, que é o principal, que eu creio que, na verdade, se a gente se aproximar, tudo o resto vem. A gente não precisa trazer aquela, nossa, Bruno, mas vai trazer um peso? Não é um peso, gente. Mas eu falo para os meus amigos, eu quero ser perfume de Cristo onde eu passar. Eu falei na vigília que eu não consigo receber tudo que a gente recebe de quinta, de domingo, de sábado, na sala de oração, nas vigílias, e chegar segunda-feira lá no meu trabalho, deixar uma briguinha com alguém, afetar aquilo que eu estou recebendo. A gente vai receber aflição, gente. Não tem o que fazer. Mas melhor que tudo isso, cada aflição que a gente receber, a gente vai passar com Cristo do nosso lado. Porque o Espírito Santo, Ele habita dentro da gente. E eu não queria realmente travar vocês e nem nada, mas é realmente tirar vocês dessa bolha que a gente vive. Não tem como a gente não trazer tudo isso para as pessoas ali na escola. Quantas pessoas a gente vê por dia? Entendeu? No celular. Eu falo muito para a Nath, como eu queria... Gente, eu odeio tirar foto, tá? Só para falar. Mas como eu queria usar o meu celular para evangelizar. Como eu queria usar a rede social para o bem. Entendeu? Mas não, às vezes a gente fica parado, fica estagnado, e está tudo bem. Porque se a gente for ver, Deus ele não desistiu de Jonas. Entendeu? Jonas ainda estava numa situação bem pior que a gente. Eu não me imagino, eu tenho medo de barata. Imagina eu no fundo do mar, dentro da barriga de um peixe... Entendeu? Fora que, imagina isso. Mas Deus mesmo, Ele negando, Ele não desistiu. Mas melhor que tudo isso, Jonas sabia quem ele era em Cristo. Em Cristo, em Deus, ele sabia. Até porque quando estava na tempestade, acordaram ele estava calmo, porque ele sabia o Deus que ele adorava. E eu creio que cada um que está aqui sabe o Deus que adora. Então, gente, sair sair de dentro do grande peixe não é difícil para a gente. A gente só tem que saber se posicionar. É que nem Pedro, se a gente for ver Pedro negou Jesus, e por um breve tempo ele falou, opa, vou voltar a ser um pescador normal, um pescador de peixe, não de homens, e mesmo assim, Deus com o seu amor, ele foi lá, Jesus foi lá e chamou ele, e 3 vezes falou, quantas vezes ele perguntou, você me ama? Ele, eu amo, e mesmo assim, o Pedro depois foi, o quê? Entendeu? Eu sou a pedra, ele sabe quem ele é em Cristo, cada um aqui sabe o que é em Cristo, só falta direcionar. O pastor Vilela falou para mim uma vez, eu falei, pastor, eu sou muito intencional. Ele falou, isso me preocupa, mas se você catalisar a sua intensidade no que é bom, o ruim, nada importa. Então, se a gente pegar e catalisar essa intensidade, esse fogo, essa fome, essa liberdade que a gente consegue ter aqui, eu vejo em cada culto, catalisar isso, trazer isso para dentro do nosso íntimo, do nosso quarto, gente... vai acontecer aquilo que está escrito, vamos fazer coisas maiores, e não pelo maior de ser maior, mas porque a gente sabe quem a gente é em Cristo, então a gente vai curar, vai expulsar, vai profetizar, é o que eu creio, é o que eu vejo em vocês, entendeu? E eu queria, antes, porque o Espírito Santo, ele
Gente, eu engato a primeira, a segunda e vou indo. Mas o Espírito Santo me pegou para a gente ter um momento aqui de liberdade. Mas eu queria contar uma breve história para vocês, bem pequenininha. Há mais ou menos um menininho de 5 anos de idade, ele foi convidado para ir numa igreja, a igreja que acho que todo mundo conhece, a Agape. Ele foi convidado e naquela época ele não lembra muito, mas todo mundo conta que ele chorou muito. Amém. E depois de um tempo, isso aconteceu e ele continuou vivendo a vida normal. Com 13 anos de idade, esse menino conheceu o mundo e a ilusão que todo mundo tinha. Conheceu ele, amigos, influências negativas, amizades, infelizmente, que não conhecia a palavra de Deus, e ele foi se aprofundando. Bebidas, drogas, nada alinhado com a palavra de Deus. Com 15 anos, ele foi chamado para o primeiro acampamento dele de jovens. E nesse primeiro acampamento de jovens, sem conhecer nada, foi batizado no Espírito Santo. Falou em línguas. O problema é que era uma igreja presbiteriana, foi muito julgado. E aí chegou, vou me distanciar. Se distanciou daquilo, e aí foi a fase que ele se aprofundou no mundo. E aí ele caiu na armadilha das ilusões passageiras, momentâneas, que traziam para ele. E nisso ficou até os seus 20, seus 22, longe de Deus. Mas, porém, com grandes cicatrizes. Cicatrizes que o mundo trazia, porque o mundo ele traz algo momentâneo para a gente, prazeroso. Mas na hora que você deita na sua cama, aquilo some. E com 22, 23, 24, falou, vou procurar a igreja de novo. O que eu faço para sair disso? Afundado, na lama. Começou a ir num culto que chama a Quarta Profética da Nazareno, e começou, eu vou lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. E toda quarta ia, Deus ia tocando o coração, ia movimentando, porém, quem já está sujo, Deus fala, eu preciso limpar. E o mundo atacou para aquilo ficar mais atrativo, porém as cobranças eram maiores, e aquilo ia trazendo para eles maiores cicatrizes, e ele ia ficando, meu Deus, o que eu faço? E nisso, com o passar de um tempo, com 24 anos, ele foi convidado para vir em outro culto, e ele falou, já estou perdido, não tenho nada para fazer, então veio no culto. E aí chegou no culto, era um culto de mulheres, e nesse culto de mulheres, a mulher estava pregando, e pegou e falou algo, e ele teve uma experiência muito surreal com Deus, e aquilo para ele era novo, teve uma visão, e aquela visão ele falou, nossa, mas não, eu estou ficando doido, não, saiu. 2 meses passaram, esse menino estava num culto de jovens, e ele viu a imagem passando, lógico, né, um vídeo, e viu Jesus carregando a cruz. E nesse vídeo ele viu aquilo, a primeira vez, não tinha lido tanto a Bíblia nem nada, a primeira vez ele viu aquilo, e aquilo começou a mexer muito com ele. Falar, meu Deus, ele aceitou isso, nossa, apanhar e tal, sangrando, e aquilo não trouxe culpa, não trouxe, tipo assim, meu Deus, é uma coisa ruim, trouxe um constrangimento de amor, e naquele dia ele aceitou Jesus. 4 meses depois, esse mesmo menino se batizou. Depois de 5 meses, ele se casa. Depois de 9 meses, mais ou menos, alguma coisa assim, ele descobre, ei, você é pai. Aí depois vem, de um tempo desse, o neném nasceu, gente, sou eu. Aí, gente, e por incrível que pareça, a visão que ele viu naquela quinta-feira, ele se viu essa tarde. Ele brincando com as crianças e com o adolescente. E ele viu que Deus, ele pode tirar você de qualquer lugar. Ele viu que para Deus nada é impossível. Uma pessoa que não tinha perspectiva. Hoje eu falei na célula, eu falava que eu não queria casar, que eu queria ficar sozinho. Eu virava e falava, gente, tudo que a Natália já ouviu. E hoje esse menino está aqui pregando para vocês pela primeira vez. E, gente, não estou aqui querendo trazer para vocês uma historinha triste, mas sim um testemunho que se Deus fez isso comigo, Ele pode fazer na vida de vocês grandes coisas maiores. O que eu quero trazer para vocês é que às vezes o mundo traz uma cicatriz ou outra, e está tudo bem. É essa história que você vai contar para a pessoa que está esperando ouvir. Eu vi uma frase que às vezes a gente fala assim, o normal que a gente vive é o que uma pessoa está esperando para viver. Então às vezes a gente está vivendo o normal de uma quinta, de um sábado, de um domingo, e a gente está reclamando. E uma pessoa está esperando para viver essa normalidade na vida dela. Porque a vida dela no dia a dia é algo surreal. No mundo, gente, vocês vê coisas horríveis. Não estou falando para ninguém ficar, eu não vou. Não, mas é coisas horríveis, gente. É coisa que você não quer passar de novo. E talvez a aflição que a gente vive com Deus, gente, é muito melhor do que as aflições que eu vivi no mundo.
porque eu tenho a certeza que toda vez que eu for deitar na minha cama, Deus vai estar lá para me consolar, porque o Espírito Santo, ele habita dentro da gente. Então, gente, eu sou bem doido ainda. Eu falo, cadê o strike? O strike está ali, ó. No meio do meu trabalho, eu lá, retaliação, e amigão, seu lugar é embaixo do meu pé, você não vai tirar eu da zona do meu, não vai tirar eu aqui, ó, do bem que eu estou vivendo. Então, o lugar de Satanás na nossa vida, gente, é embaixo do nosso pé. Não tem outra. Entendeu? Então, o que eu quero compartilhar com vocês, se eu, gente, no fundo do poço, Deus resgatou, limpou e trouxe para viver hoje, o que eu posso falar é ter vocês como minha família, gente, o que ele pode fazer com vocês? Desculpa. Então, eu quero trazer para vocês um despertamento, eu quero que o Espírito Santo traga um despertamento. E tudo isso que a gente viveu, e agora? Eu pergunto para vocês, e agora? A gente vai cair na zona de conforto? O pastor Marcelo veio uma vez aqui, ele falou algo até engraçado. Será que a gente vai ficar vivendo até quando? A comunidade cristã do sofá. Entendeu? Até quando? E isso não é só para vocês, gente, é para mim também. Gente, eu me pergunto o que é que foi que a igreja primitiva vir... É primitiva que fala? Como? Primitiva, né? Obrigado, Marcon. O que é que essa igreja viveu? O que é que esse pessoal que o Marcelo vai lá para a Índia vive? Que aí ele falou que o pastor que foi preso lá, chegou e ele foi ministrado pela pessoa. Aí eu aqui, com um dia que o meu chefe briga comigo, ou que eu tenho uma desavença com alguém na igreja, eu vou ficar triste? E alguém que apanhou, chegou e falou, ei, eu estou feliz porque eu apanhei por Cristo? Isso está escrito, gente, nas escrituras, que os apóstolos ficaram felizes, eles pularam de alegria, porque eles apanharam em nome de Cristo. E quando a gente vai viver isso? A gente não precisa apanhar, gente. A gente pode ser perseguido, quando a gente vai falar com alguém, gente, eu não quero ouvir isso tá bom. Está escrito também na palavra, gente, se essa pessoa não aceitou, gente, vai para a próxima. Vai para a próxima. Sai e diz, mas ela não aceitou, e agora o que eu faço? Vai para a próxima. Porque a próxima talvez pode aceitar, e aquela que deixou vai querer por causa que viu o próximo aceitando. Entendeu? Então, gente, é o que eu quero falar para vocês. A gente não está precisando, hoje, no que a gente vive ainda, a gente não precisa ser aceitado nem nada, e também não desejo isso para ninguém, mas para viver isso que essa igreja aí, desse nome estranho, viveu. A gente pode mais. Se intensifique, gente, mergulhe na intensidade. Mergulhe no quarto, vai mais profundo. É o que eu falei hoje na célula, eu falei, gente, lê a Bíblia. E, gente, eu acho que eu tenho um pouquinho de TDAH, porque a minha Bíblia, ela segue uns negócios, eu volto, e eu não sei o que é. Mas, gente, isso fica fascinado. A gente cantou aqui, e até quando a gente vai ficar cantando? Só aqui, ó, só para fora. Aqui, ó, gente, estamos fascinados pelo Senhor? Então peça isso, gente, mas de todo o coração. Eu quero ficar fascinado, até que tudo, que nem o Benini falou, se torne perda. Eu costumo falar ultimamente também, gente, o que é que foi que esses caras viu na Bíblia? O que eles viram, que eles ficaram com essa fome, com essa sede? Teve até um momento no IES que eu sentei com algum de vocês e falei, gente, eu quero ver o que eles viram. Para depois que passar esse final de semana, eu não chegar na segunda e achar que, vou trabalhar e está tudo normal. Mas não, gente, não tem tempo, está indo para a escola, mas a gente tem aquela fascinação de chegar da escola, ou quem faz faculdade, um horário está cansado, eu estou cansado, mas eu vou me renovar com Deus, eu vou me procurar lá com Cristo e falar, pai, hoje não foi bom, mas eu estou aqui, eu quero que o Senhor faça mais, eu estou aqui para gastar minha vida para o Senhor. Então, gente, eu fiquei extremamente incomodado, porque eu falei, pai, recebi tanto. Nesse último ano eu tenho tanto que te agradecer. Normalmente a gente fala que receber é só receber bem materiais, né? Não, gente, mas eu recebi tanto espiritualmente. Sabe, tantas coisas que eu vi de homens relevantes, de vocês mesmos, vi vocês recebendo tantas coisas. Mas o que eu fiz? Eu fiquei parado. Eu podia mais. Não sei que pastor foi que falou, mas quem que eu ganhei para Cristo esse ano? Quem que se batizou porque eu falei com ele? Ou que amigo meu que estava comigo quando eu estava no mundo, ouviu de Cristo? Ou que pessoa que estava comigo lá atrás, saiu dessa vida por causa de mim? Isso me incomoda, gente. Isso está me incomodando. E não é com peso, gente, mas é querer que eles sintam o que eu sinto. Gente, não é porque vocês estão aqui. Vocês não têm noção o quanto eu gosto de estar aqui. O tanto eu não tinha isso e hoje eu tenho com vocês.
E eu queria que eles tivessem isso também. Não é só eles, é família, gente. Eu estou me usando como modelo. Mas até quando eu vou ficar parado? Até quando a gente vai ficar parado? Até quando eu vou deixar de falar de Cristo, porque eu acho que o irmão vai virar para mim e falar, eu não quero ouvir. Amém? Eu oro pela tua vida. Está escrito, né? O amor de muitos se esfriaria, mas o meu não vai se esfriar, porque eu sou filho de Deus vivo, que Ele está aqui presente, e hoje eu sinto que Ele quer presentear cada um aqui. E se tem alguém com o coração duro, ou alguma coisa, gente, não é de acusação, mas eu sinto que o Espírito Santo vai tocar o coração para que isso se torne chama, que se amoleça, e que a gente saia daqui e fale, agora eu vou fazer diferente, eu vou entrar no quarto, eu vou pedir, mas quando eu entrar lá na escola, aquela guerra que eu tenho que seguir para mim vai ser tranquilo, porque eu tenho a espada de Deus, que é a palavra, e outra, eu sou revestido da armadura de Deus, eu não tenho que me preocupar, gente. Não, troque preocupação por oração. Não tem essa de, tipo, eu não vou falar com fulano, porque, esse fulano é bravo. Gente, o Espírito Santo pode amolecer. O Espírito Santo faz coisas, gente, surreais. E eu queria, antes de orar por vocês e terminar, eu queria ler Levítico, Vini, 6, 13. Oh, Pai. Oh, Senhor. 6:13, Vini, por favor. Calma aí. Oh, obrigado. Amor, da próxima eu trago a toalha. Amém. Pode pôr, Vini, por favor. E se achar algum bem perdido, não é 13, Vini? 13, 6, 13. Isso. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Oh, glória a Deus. Pai, nossa. Gente, o que eu quero para vocês, essa tarde, é que vocês entendam. Eu vejo que o fogo aqui está aceso ainda. Mas eu quero pedir para Deus que Ele intensifique isso. Que esse fogo, papai, venha se intensificar cada vez mais em intimidade com o Senhor. Eu ouvi no SDA o pastor Hildo falando algo que isso eu marquei, gente, parece que marquei na minha mente, mas ele dizia assim, que o altar ele é um ato. Ele não é mais santo do que nenhum lugar que você está. Não é. Você pode se ajoelhar aí, está tudo bem, Deus vai falar com você e amém. Mas a movimentação é profética. Então, quando eu li isso, eu falei, eu quero me ajoelhar ao altar. Eu quero pedir para Deus mais, Pai. Não ficar com vergonha de... Gente, às vezes a gente não precisa abrir a nossa boca aqui, mas falar aqui. Falar, Pai, eu quero viver o que os seus discípulos viveram. Pai, eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero ter a liberdade que eles tinham de falar com você. Eu quero até ver mais. Como o Senhor disse, a gente ia fazer obras maiores. E eu realmente sinto isso, que hoje o Espírito Santo quer presentear cada um aqui, com a ativação de algo, de uma movimentação, não só aqui, eu não vou pedir para ninguém vir, eu nem sei fazer isso, mas é que vocês se ajoelhem ao pé de Jesus, e peçam, Pai, eu estou aqui, eu te amo, eu quero mais, eu quero viver mais, eu quero ser tudo de tudo para o Senhor, eu não quero ser a metade. Uma palavra que ficou no meu coração na abacateira, que eu não quero viver na margem de nada. Eu não quero viver na margem de nada. Eu quero viver no centro de Jesus. Eu quero ser usado por Ele. Porque não dá para mim falar que eu sou um cristão e só vim aqui e, gente, viver o culto normal. Não é só isso que Deus quer para a gente. Não é. Deus quer mais. É o que eu falei para vocês. Eu não quero vir aqui chorar e não me movimentar. E isso também é dentro da igreja. E eu creio, gente, que o que Deus vai fazer aqui, além da unidade, que a oração da unidade, ela tem muito poder, mas Ele vai restaurar sonhos que estavam adormecidos, Ele vai trazer à tona numa intensidade maior. Eu creio que Ele vai trazer o despertamento de dons, eu creio que Ele vai reacender a chama, uma chama de avivamento. Muita gente fala, eu estou esperando o avivamento acontece todo dia, gente, se a gente quiser. Não é só quando vai acontecer tanto. Gente, tanto de profecia para jovens, que eu olhando vocês, eu falo, ei, quando vai acontecer? Que eu quero ver, vai viver isso.
Eu olho para vocês, eu já vejo tanto que vocês vão, aonde vocês vão chegar, lugares maiores que eu, lugares maiores que os nossos pastores. Mas a gente precisa destravar isso, sair da zona de conforto. Às vezes, uma vez, alguém falou para mim assim: Bruno, você quer caminhar comigo para ser consolado? Você não vai ser consolado. Às vezes sim, mas se você quer ser meu amigo, você vai ser confrontado. Às vezes a gente acha que o confronto é algo ruim, mas o confronto bem direcionado é algo bom. Então, se a gente entender isso que Deus quer falar, porque, gente, eu não consigo mais ficar nessa zona de conforto. Não é algo só para vocês. Foi realmente o André falou algo lá embaixo, né? Uma brincadeira, mas eu acho que, tipo assim, para Deus ele levou muito a sério. Não era uma ocasião o time amarelo ganhar, porque a gente não é só uma competição. Ali foi comunhão, mas ele queria algo não só para a vida de vocês, para minha também, para minha casa também. E hoje eu quero que Deus ministre no coração de vocês isso. Para finalizar, né? E aí eu queria fazer uma breve oração, eu passo para o André. Eu queria muito que tocasse um louvor depois, Benini. Se vocês já quiserem se preparar, gente, pode ficar com o Teteu aí, ele está lindo assim. Mas para finalizar, gente, hoje, as palavras que Deus colocou no meu coração é despertamento. Algo que eu venho vendo muito, é um rio na nossa frente. E Deus não quer que a gente fique no raso. Ele não quer que a gente fique com a água no tornozelo, na canela. Ele quer que a gente mergulhe. Ele não quer que a gente entre no rio também com um barquinho. Ele quer que a gente mergulhe. E dentro desse rio, o Espírito Santo vai guiar a gente em coisas maiores que a gente vai fazer. Então, que essa tarde tenha um despertamento para a gente sair do raso, da zona de conforto, do sofá, para a gente pegar a palavra e se alimentar com mais intensidade, que que o Espírito Santo venha ferir nosso coração. A gente canta tanto, que o Espírito Santo venha ferir nosso coração com uma fome, com uma sede, com uma devoção, com uma intimidade maior, para a gente realmente entender e ter a revelação de quem é o Filho. Que a gente venha realmente dizer: Pai, Tu és tudo para mim, eu dependo de Ti, e eu não consigo viver mais sem o Senhor, papai. Eu não consigo mais, Pai, olhar para o meu trabalho e não ver Ti. Eu não consigo mais estar dentro de casa e não falar de Ti. Realmente ser fascinado. Pai, que a gente venha essa tarde, Pai, parar de falar coisas só da boca para fora. Mas, Pai, que a gente venha falar de todo o nosso coração. Que a gente não venha mais se ajoelhar, Pai, por se ajoelhar. Que a gente venha mergulhar cada vez mais, Pai, no oceano do Espírito, papai. Pai, que vou orar por vocês, e depois o Benini vai ministrar aí, e que vocês tenham liberdade, gente, sabe? É o que eu falei aqui. O altar está aqui, ó. E o altar não é mais santo da onde vocês estão, não. E tá tudo bem também ninguém vir, gente. Se Deus falou um pouquinho no coração de vocês, isso daqui não é uma manipulação para acontecer algo, mas a movimentação é profética. A movimentação, ela existe força de sair da zona de conforto. Ei, gente, para de não se movimentar porque o que a pessoa está do seu lado vai pensar, mas começa a se movimentar por aquilo que Deus vai pensar de você. A gente não tem que se movimentar por o irmão que está do nosso lado, mas a gente tem que se movimentar por o que Deus pensa de nós. E, gente, Deus pensa coisas preciosas de cada um que está aqui, e eu peço, Pai, que nessa tarde o Senhor traga a revelação disso. Pai, Pai, eu venho te pedindo, ó Pai, que nessa tarde, ó Pai, o Senhor faça algo novo, ó Pai. A gente, Pai, já está muito contente, muito grato por tudo que o Senhor fez desde aquele acampamento de jovens de 2023, Pai. Mas hoje, ó Pai, eu peço um despertamento, papai, que venha trazer à tona tudo aquilo que eles receberam dentro desse um ano, papai. E que isso, ó Pai, venha transbordar, Pai, não só na mente, não só no coração, mas para eles mudar, ó Pai, hábitos, ó Pai, para eles mergulhar, ó Pai, numa intimidade maior, ó Pai, para eles mergulhar numa devoção maior, ó Pai, e não que traga culpa, pois o Senhor não traz culpa, o Senhor traz renovo, papai. Então, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, papai.
papai, que não seja só uma frase colocada, pai. Eu sou simplesmente um mensageiro, papai. Mas eu te pergunto, pai, o que foi que Saulo viu, papai? O que foi que João viu, papai? Mas, ó pai, o que foi que eles sentiram, papai? Para trazer um fascínio por você, ó pai, para fascinar os olhos por ti, papai. O que foi, ó pai, que fez eles caírem em devoção por ti, papai? A te amar de uma forma incontrolável, a dar a vida por ti, papai. O que foi, ó pai, que fez eles causarem perca, papai, e entregar, pai, tudo, não é metade, pai, Deus não quer a metade de ninguém, Deus quer tudo, e eu te garanto, quando Deus recebe tudo, Ele surpreende. Eu vejo hoje Deus despertando a gente para chamados, para dons espirituais. Ele vem trazer ativação, não para algo que vem trazer um peso, mas algo que vem tirar a gente da zona de conforto, pai. Algo que vem fazer mais, ó pai. Eu vejo, pai, esses adolescentes, ó pai, despertando, ó pai, um avivamento em escolas, ó pai, um avivamento em faculdades, ó pai, em shoppings, ó pai. Mas, ó pai, a nossa cidade, ó pai, vai ser bandeja para essa nação, papai. A nossa cidade, ó pai, vai ser bandeja, ó pai, dos frutos do Espírito Santo. A nossa cidade, ó pai, vai ser bandeja para o teu amor, ó pai. Então traga a revelação, papai, de quem é filho, quem é o filho, e toque o coração de cada um aqui essa noite, ó pai. Sopra no ouvido, pai. Eu vejo um rio de Deus aqui essa noite, e Deus está falando: mergulha, saia da zona de conforto, meu filho, e vá para o mais longe de Deus.